Então, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo em 1 Pedro, nossa segunda aula. Nós iniciamos falando sobre a introdução e enfatizamos o versículo 1 e 2 na semana passada. E aí falamos sobre o propósito, falamos sobre o tema de 1 Pedro, falamos também porque Pedro, nós percebemos que Pedro é o autor dessa carta, e fizemos um panorama do que essa carta de 1 Pedro ela vem a contribuir para o nosso esclarecimento cristão. E na aula de hoje, de forma mais específica, nós estaremos abordando, expondo, explicando os textos a partir do capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. E aí, eu gostaria de apresentar justamente esse texto para os irmãos. Está aí na tela, eu coloquei aqui. Cada trecho desse aí é o versículo. Então, começamos no versículo 3. E aí, vamos até o versículo de número 12. Se você quiser acompanhar pela sua Bíblia física, pode ficar à vontade. Essa é a versão revista e atualizada. Diz assim o texto bíblico: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicados pelo Espírito de Cristo, neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, aí são os 12, são até o versículo 12, do versículo 3 ao versículo 12. Eu gostaria de iniciar uma introdução dizendo o seguinte, que o trecho que nós lemos aí, ele fala sobre o louvor da salvação. Então, esse trecho é importante porque trata sobre louvor da salvação. Então, o tema geral desses versículos que nós lemos, até o versículo 12, fala justamente sobre isso, certo? É a alegria da salvação. E aí, o apóstolo Pedro, ele apresenta duas realidades, né? As realidades transitórias de sofrimento, ou seja, ele fala das provações, das lutas que nós podemos passar aqui sobre essa terra, mas, ao mesmo tempo, também ele traz esperança a partir das certezas permanentes da glória, certo? Então, Pedro, ele começa a comparar daquilo que nós vivenciamos aqui nessa terra e aquilo que nós estaremos vivenciando na eternidade. Ele estava falando, como nós vimos na aula passada, para cerca de 5 regiões diferentes. É uma carta circular, no sentido de para várias igrejas, uma carta universal. E aí, Pedro, ele trata sobre esses versículos 3 a 12, sobre esse tema principal aí, o louvor da salvação.
Então, o que nós vamos apresentar na nossa aula de hoje tem a ver com isso, ou seja, salvação. Tem a ver com salvação. Então, nós estaremos falando sobre qual é a fonte da salvação, a recompensa da salvação, a segurança da salvação. Estaremos falando da alegria da salvação e a antiguidade da salvação, certo? Então, estaremos abordando pelo menos 5 pontos em relação a essa alegria, a essa salvação, começando a partir do versículo 3, que é justamente qual é a fonte da salvação, certo? Então, vamos iniciar aqui nosso estudo a partir desse primeiro ponto. O primeiro ponto, justamente, irmãos, deixa eu apagar aqui, pronto. Primeiro ponto, está chegando a nossa irmã Carminha. Deus abençoe a irmã Carminha. O primeiro ponto da nossa aula de hoje é justamente esse. Deus é a fonte da salvação. A partir do versículo 3, que nós já lemos aqui, mas é importante nós estarmos relendo e apresentando de forma bem clara para os irmãos aqui nessa manhã. Olha o que é que o texto diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala aqui do Pai e fala do Filho. O Pai, né, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, então aqui nós destacamos misericórdia, ele nos regenerou. Então misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é justamente algo que eu deveria receber e eu não recebo. Então isso é misericórdia. Ou seja, trazendo para a nossa vida cristã, a misericórdia de Deus era o seguinte: todos nós estamos condenados, como diz em Romanos 3:23. E o nosso destino seria condenação, seria inferno. Mas pela misericórdia de Deus, ele não decide fazer isso, nos lançar no inferno. Então isso é grande misericórdia. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Então eu destaco aí justamente essa palavra regenerou, inclusive eu coloquei aqui para os irmãos, ó. Regenerou. O que é que significa regenerar? Significa, como diz aí, gerar de novo. Ou seja, nós somos filhos de Deus, nós somos gerados por Deus. Nós podemos ser filhos de Deus de duas formas. E aí eu coloquei, inclusive, aqui as formas de ser filho de Deus, né? Somos filhos de Deus porque somos gerados por Deus, certo? E também somos filhos de Deus porque nós somos adotados por Deus. Vamos explicar as duas coisas. Adoção. Nós somos filhos de Deus por adoção. Quando nós falamos com as pessoas, muitas vezes evangelizando, as pessoas confundem e dizem, eu já sou filho de Deus. Mas o que é ser filho de Deus? Primeiro, o Pai nos adota. O Pai nos adota. E essa adoção, como filho, é muito interessante. Por quê? Porque imagine o seguinte, quando nós pensamos um filho natural, existe um amor natural, não é verdade? Existe um amor natural pelo nosso filho. Nós amamos os nossos filhos. Mas existem situações em que pais têm aqueles filhos de alguma maneira não satisfatória. Exemplo, não desejada, como, por exemplo, um estupro, que acontece e, de repente, tem um filho ali e que, de certa maneira, não é algo planejado. Mas quando a gente trata de adoção, ou seja, o pai que vai lá no orfanato e decide adotar aquela pessoa, aquela criança, então isso, ele decidiu amar aquela criança. Significa dizer que no reino espiritual, trazendo para a vida cristã, segundo o que a Bíblia nos apresenta, nós somos filhos de Deus por adoção. Dessa mesma forma, onde o Pai, o nosso Deus, o Senhor, nos decidiu nos amar, então ele nos adota. Nós não somos filhos de Deus como
Jesus Cristo é filho de Deus. Como diz no trecho aí, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, primeiro, por adoção. Ou seja, nós somos adotados por Deus. Deus decidiu nos amar, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. A gente perceber que a adoção de Deus demonstra o seu amor, o seu cuidado por cada um de nós. Ele decidiu te amar. E isso é maravilhoso, né? Infelizmente, quando nós tratamos na vida secular, natural, podemos dizer assim, nós percebemos que muitos filhos que são adotados, eles, na verdade, quando sabem que foram adotados, não valorizam tanto o pai. Eu cansei de ver muitos alunos, né? Alunos meus, que a maioria deles que davam muitos problemas, alguns deles eram adotados. E gerava muitos problemas também para a família. Essa criança ou esse adolescente, às vezes jovem, ele não percebeu que existiram pessoas que decidiram amar. Assim também Deus nos decidiu nos amar. Mas, algo que nós devemos também destacar, irmãos, é que nós somos filhos de Deus por geração. Ou seja, ele nos gerou, nos fez filhos dele. Como assim? Lembre-se do que Jesus falou a Nicodemos no capítulo 3 de João, quando ele fala o seguinte, é que era necessário Nicodemos nascer de novo. O que é nascer de novo? É justamente isso, é regeneração, é ser gerado de novo. Não de uma semente corruptível, não da carne, mas sim agora do Espírito. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Portanto, para que uma pessoa seja filho de Deus, é necessário ser regenerado por Ele. Pela grande misericórdia de Deus, Ele nos regenera. Ou seja, faz nascer-nos de novo. Nos regenera. Faz com que a gente seja gerado de novo. Não gerado da carne, mas gerado do Espírito. Logo, nós nos tornamos filhos de Deus. Para quê? Por que nós nos tornamos filhos de Deus? O texto fica claro. Diz aí, ó. Para uma viva esperança, ou uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, a nossa esperança é viva. A esperança viva, Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. Nós fomos regenerados, nós nascemos de novo e a nossa esperança ela não está morta. As religiões do mundo afora adoram a deuses ou Deus que, na perspectiva deles, ou pessoas que foram importantes na religião, eles idolatram muitas vezes que estão mortos. Mas nós, os cristãos, nós adoramos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e está. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E, portanto, irmãos, o primeiro ponto importante a ser destacado no texto, justamente do versículo 3, em relação à salvação, é a fonte. Qual é a fonte da salvação? É Deus. Deus é que é a fonte da salvação. Por quê? Ele nos regenerou. Está vendo o que o texto está dizendo? Ele nos regenerou. Então, foi o próprio Deus que nos regenera, nos faz nascer de novo. Como? Pela sua grande misericórdia. Para quê? Para viver uma viva esperança. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da nossa aula de hoje. A recompensa da salvação. A recompensa da salvação, irmãos. Isso é muito importante. Isso está no versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, no versículo 3, o apóstolo Pedro fala sobre qual é a fonte da salvação. Deus é a fonte, ele nos regenera, para que a gente viva uma viva esperança. E mais, tenhamos uma recompensa. Que recompensa é essa?
É uma herança. Herança é recompensa, não é verdade? Então, veja, nós temos uma herança. Que tipo de herança é essa? O texto diz para nós que é uma herança incorruptível. O que é que significa incorruptível? Que não se corrompe, que não perece, ok? Que ninguém pode tomar. E é interessante que mais à frente, o próprio Pedro fala sobre uma herança corruptível. Ele fala sobre o ouro, não é? O ouro, até apurado pelo fogo, passando pelo fogo, ele sendo o ouro mais puro, ele não tem como se comparar a essa recompensa da salvação eterna, porque mesmo o ouro puro, ele é perecível, ele é corruptível, mas a recompensa da salvação que nós temos em Cristo é incorruptível, não se corrompe, não perece, é algo que ninguém pode tomar. O ouro pode ser tomado, o ouro pode acabar, mas a recompensa da salvação, ela é incorruptível. Mas ao mesmo tempo que ela é incorruptível, ela também é sem mácula. Ou seja, o que é que significa sem mácula? Significa sem mancha. É interessante pensar que Pedro escreve numa época em que eles adulteravam o vinho. Hoje não tem, muitas pessoas adulteram tudo, né? Naquela época se adulterava o vinho. Como era a adulteração do vinho? Eles colocavam mais água do que aquele vinho necessitava. Portanto, quando se tomava muitas vezes o vinho, para poder, né, ter mais vinho, eles colocavam mais água. E aí saía vendendo muito mais, em mais quantidade, né? Então era um vinho adulterado, não era o vinho sem mácula. Então, essa palavra sem mácula aí está representando justamente isso. A salvação que nós temos em Cristo Jesus, ela é sem mancha, ela não tem corrupção, ela não tem mácula, ela não é adicionada alguma coisa que faz com que ela fique perecível. Pelo contrário, ela é preciosa, ela é sem mancha. Além do mais, ele diz, Pedro, que é imarcessível. É uma palavra que muitas vezes a gente não escuta, né? No nosso vocabulário português. Muito difícil a gente ver alguém falando sobre essa palavra imarcessível. Mas essa palavra significa que não murcha, como uma flor que não murcha. Certo? Então, Pedro está dizendo que a herança que nós temos ela é incorruptível, ou seja, ela não se corrompe, ela é sem mácula, ou seja, sem mancha, e ela é imarcessível, é fresca, não murcha, não perece, é para todo sempre. É uma herança eterna. E está reservada, como diz aqui, ó, está reservada nos céus para vós outros. Então, Pedro está dizendo, olha, vocês que estão agora vivendo na diáspora, cristãos que estão sofrendo por causa da perseguição, que estão perdendo as suas casas, que estão perambulando pelo mundo, tenha calma. Embora vocês passem por tudo isso, mas existe uma recompensa da salvação. Ela é incorruptível, sem mácula e inacessível. Está reservada a vocês nos céus. Podem roubar o ouro, podem roubar a casa de vocês, podem roubar, até tentar roubar a paz de vocês. Mas vocês têm algo reservado nos céus. Então, o que é que a gente pode aprender com isso? O texto que Pedro nos fala, nós aprendemos que nós podemos estar perdendo coisas aqui, mas nós temos uma herança eterna. O que é que você tem perdido aqui nessa terra? O que é que você tem perdido aqui nessa terra? Mas existe algo mais precioso, uma herança eterna que não se acaba. Então, essa é a recompensa da salvação. O que vocês têm, ninguém pode tomar. A salvação em Cristo Jesus. Outro ponto importante da nossa aula, o terceiro ponto aqui, eu gostaria que vocês, irmãos, prestassem bastante atenção, porque isso aqui é uma questão teológica muito interessante, que nós todos devemos estar atentos, certo? Então, o versículo 5 fala sobre a segurança da salvação. Então, primeiro, falamos sobre a fonte da salvação, segundo, a recompensa da salvação, e terceiro, a segurança da salvação.
Diz assim o versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante fé, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, no último tempo. Então, eu quero destacar primeiro essa palavra aqui, que diz, sois guardados. Sois guardados. Segundo o texto, nós somos guardados por quem? Ou pelo quê? Segundo o texto diz claramente que nós somos guardados pelo poder de Deus. Aí eu pergunto aos irmãos, o poder de Deus é pequeno? O poder de Deus é limitado? O poder de Deus se acaba? Então, a partir dessa reflexão, podemos perceber justamente algo muito precioso, que a segurança da salvação está no poder de Deus, do próprio Deus. É Ele que nos assegura a salvação. E ninguém pode tomar. Então, veja que é muito importante perceber que o poder de Deus ele é ilimitado. Então, nós estamos seguros. Nós estamos seguros. Ninguém pode roubar, certo? Então, nós estamos seguros na salvação, porque quem garante a nossa salvação é o próprio Deus. Se a salvação fosse garantida pelo homem, se a salvação fosse garantida pelo homem, de certa maneira, seria muito frágil. Volta e meia, você podia perder a salvação, ganhar a salvação e depois perder a salvação. Mas a segurança da salvação, segundo o próprio texto bíblico, está dizendo que nós somos guardados pelo poder de Deus. Então, quem nos guarda, irmãos, é Deus. Não significa dizer que em algum momento da nossa fé cristã, a gente não possa estar frágil, a nossa fé está sendo cada vez mais abalada. Não significa que a gente não vai passar por problemas, que a gente possa até esfriar em alguma caminhada, no meio da caminhada cristã. Mas quem garante a nossa salvação é Deus, não é a nossa própria força, certo? Como? Como? Como nós conseguimos essa salvação? Mediante a fé. Mediante a fé. Está vendo aqui, ó? Mediante a fé. Aí eu pergunto aos irmãos, agora eu abro a oportunidade para vocês poderem falar no microfone, tá certo? A pergunta é justamente essa daqui. A fé nos salva? A fé nos salva? Deixa aberto para os irmãos. Quem gostaria de responder essa pergunta aí, muito importante? A fé nos salva? Alguém vai responder? Eu vou indicar aqui. Nossa irmã Valdenice. A irmã Valdenice, a fé nos salva? O que é que a irmã acha? Não, quem nos salvou foi o Senhor Jesus, né? Derramando na cruz. E pelos nossos pecados, né? Então, ele nos dá essa oportunidade de nos arrependermos, né? E nossa salvação é em Jesus Cristo. A fé vem, né? Em seguida, pelo aquilo que a gente não está vendo, né? A gente crê naquilo que a gente não pode ver. Amém. Amém, irmã Valdenice. Isso mesmo. Muito importante. A fé, ela serve como um instrumento da salvação. Mas ela não é ela que nos salva. O que nos salva, como a própria irmã Valdenice falou, é Jesus Cristo, pelo sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então, a fé nos salva? Não. Ela é um instrumento de salvação. Ou seja, é por meio dela que nós cremos. Por isso que diz aqui, ó, mediante a fé. Então, nós, por meio da fé, nós somos salvos. Mas não é por causa, não é a fé em si mesma que vai nos salvar. Ou seja, a fé é um instrumento que nos leva à salvação. Mas quem é o carro-chefe da salvação? Jesus Cristo. O que ele fez na cruz do Calvário.
certo? O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é o que nos salva, certo? E aí nós podemos perceber algumas questões importantes em relação à salvação que eu queria esclarecer aqui aos irmãos, certo? Então, deixa eu colocar aqui, vou colocar até de outra cor para ser destaque. Então, em relação à salvação, nós podemos ter três relações importantes aqui em relação à salvação, certo? E aí eu queria destacar, primeiro, justificação. Segundo, santificação. E terceiro, glorificação. Certo? Com relação à salvação, que nós estamos destacando aqui, nós temos que ter essas três perspectivas, certo? Em relação à salvação. Primeiro, nós já somos salvos. Nós já somos salvos, sim ou não, segundo os irmãos? Pode falar. Nós somos salvos, sim ou não? Sim, pastor. Amém. Sim, somos salvos. Somos salvos. Quer Sim. dizer, né? Fomos salvos, né, pastor? Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. É isso mesmo. Nosso irmão Antônio aí já adiantou tudo. Desculpa aí, pastor. Não, mas isso é bom. Bom demais. É isso mesmo. Amém. A gente aprende junto, cresce junto. Somos Amém. salvos? Sim. Somos salvos em relação à justificação. Porque no passado, Jesus Cristo já nos salvou. Então, nós somos salvos. Isso está no passado. Por quê? Ele já nos justificou. Na cruz do Calvário, o seu sangue derramado justifica os nossos pecados diante de Deus, certo? Então, ele nos purifica, ele nos purificou, ele nos limpou, ele nos regenerou e agora nós somos justos. Não por causa da nossa própria justiça, mas pela justiça de Jesus Cristo. Quando Deus olhou para nós, ele viu a Cristo na cruz e Cristo sendo perfeitamente santo, ele agora nos torna justos. Repito, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça e méritos de Cristo. Isso significa dizer que, em relação à salvação, nós somos salvos no ponto de justificação. Somos justificados. Agora, em relação à santificação, nós estamos sendo salvos. Entende? Nós estamos sendo salvos. Ou seja, em relação à santificação, é um processo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E desenvolver a nossa salvação está relacionado à santificação. É muito claro isso, inclusive, o que Pedro fala a partir do versículo 13, que nós não lemos. Né? A partir do versículo 13, ainda do capítulo 1 em diante, ele vai falar sobre santificação, a santidade na vida. Então, primeiro ponto, em relação à justificação, nós já somos salvos. Em relação à santificação, nós estamos sendo salvos, sendo aperfeiçoados para que nós venhamos a nos apresentar diante de Deus cada vez mais santos. Mas também, em relação à glorificação, nós seremos salvos, certo? Porque a nossa trajetória ainda não foi findada, o plano e o projeto de Deus sobre a nossa vida, ela ainda não se findou. Significa dizer que quando nós fecharmos nossos olhos, quando nós abrirmos novamente, nós estaremos vendo o Senhor Jesus Cristo, aguardando o dia da ressurreição dentre os mortos. Mas quando houver essa ressurreição dentre os mortos, o nosso corpo será semelhante ao de Cristo, glorificado. E aí sim, o desfecho de todo o projeto de salvação estará sendo finalizado, certo? Viveremos a eternidade de eternidade e eternidade. Então, nós podemos perceber que em relação à salvação, nós podemos ter essas três conotações aqui, certo? Em relação à salvação relacionada à justificação, nós já somos salvos. Somos salvos. Em relação à santificação, estamos sendo
salvos. Ok? E em relação à glorificação, seremos salvos. Ok? Acho que a Coai não ajudou bastante, mas dá para entender. Tá certo, irmãos? Então, perceba isso. A segurança da salvação está no próprio Deus, pelo poder de Deus, o poder maravilhoso, grandioso, ilimitado, infinito de Deus, é que nos traz a segurança da salvação. E qual é o instrumento da salvação? A fé. Certo? A fé não nos salva. A fé, ela é o instrumento de salvação. Ela é que nos justifica, porque nós cremos por meio da fé. Mas nós cremos numa pessoa. A pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício, sim, esse é que nos garante a salvação. Então, nós somos salvos pela justificação, estamos sendo salvos nesse processo de santificação e seremos salvos na glorificação. Ok? Se tiverem alguma dúvida, perguntas, os irmãos podem dizer, tá bom? Quarto ponto importante aqui da nossa aula de hoje é justamente a alegria da salvação. Se encontra aí dos versículos 6 a 9. Gostaria de reler e apontar principalmente esses pontos aí em destaque. Diz o seguinte: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que texto magnífico. Extraordinário. O versículo de número 6, vocês podem observar aqui, em destaque diz o seguinte: nisso exultais. Exultais em quê? No que está dito no versículo anterior. Ou seja, no versículo 5, no versículo 4, que fala sobre o quê? A salvação. Então, nós devemos estar alegres. E o que significa essa palavra exultar? Significa uma alegria intensa. Então, vocês tenham alegria intensa nisso. Em quê? Na salvação. Certo? Tem alegria intensa nisso. E aí, que tipo de alegria é essa? Alegria intensa. Quem gosta de futebol, né, e torce para um time de futebol, imagine que irmão Mário, irmão Antônio, né, que gosta aí do 13, imagine aí no último minuto da Série C, no último jogo, para poder o time subir para a Série B, o 13 precisasse de um gol, e de repente ali, no finalzinho, aos 48 minutos do segundo tempo, o jogador fizesse aquele gol. Será que você se comportaria como assim? Você torce para aquele time, você se comportaria assim, dizendo: que gol, legal, bacana, agora vamos para a Série B? É assim que você comemoraria? Certamente que não, né, irmãos? Você iria pular, você ia festejar, né? Então, de certa maneira, esse tipo de alegria intensa, que muitas pessoas fazem isso em relação aos esportes, por exemplo, que Pedro está falando aqui. Nisso exultais, ou seja, a exultação é essa alegria intensa. E que alegria intensa é essa? É na salvação. Eu pergunto a você de uma forma reflexiva. Você não precisa nos responder, mas refletir. Será que você tem feito isto? Será que você tem se alegrado na salvação? Será que você tem exultado na salvação? E que tipo de alegria é essa? Ele diz até aqui, no versículo de número 8, ó, exultais com alegria indizível e cheia de glória.
Então, veja, que tipo de alegria é essa? É uma alegria indizível. Significa dizer que não tem como a gente descrever, não tem como a gente dizer que tipo de alegria é essa. É uma alegria intensa, é uma exultação extraordinária, certo? Então, ele lembra isso. Pedro lembra isso. Aí, depois dele lembrar disso, ele diz o seguinte: eu sei o seguinte, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados. Ou seja, Pedro não está dizendo que você não vai passar por provação. Pedro não está dizendo, como a teologia de muitas igrejas da prosperidade, né? As igrejas neopentecostais, elas falam sobre você evitar qualquer tipo de problema, que você vai ser vencedor, que você é cabeça e você não é cauda, né? Que você vai prosperar, você vai ficar rico, e etc. Mas Pedro traz de forma muito clara para os irmãos que estavam passando por provações naquelas 5 igrejas, as igrejas que estavam dispersas pela Ásia, ele está dizendo, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados. Vocês vão passar por tribulações, por provações. Ele está contrabalançando aqui, irmãos. Certo? Ele está contrabalançando. Ele balanceia para dizer que passamos por lutas. Ele está contrabalançando aqui. Talvez os leitores da carta pudessem dizer assim, você está falando de alegria, mas você não sabe o que nós estamos passando. E Pedro, né? Assim como Paulo também falava isso, né? Nas suas cartas, ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu sei que vocês estão passando por tribulações e vocês haverão de passar, mas estejam alegres na salvação, porque ela está segura em Cristo, porque ela traz questões para nós que ninguém pode tomar. Ela é inacessível, ela é incorruptível, ela, na verdade, é sem mácula. E aí ele continua dizendo, por breve tempo, no presente, por breve tempo. O que é que significa dizer? Significa dizer, irmãos, que essas provações, elas são passageiras. Vai passar. Por breve tempo. Quem sabe esse breve tempo seja, quem sabe, alguns anos aqui sobre essa terra. Mas nada, absolutamente nada, há de se comparar o breve tempo aqui sobre essa terra com as benesses celestiais por toda a eternidade. E é isso que Pedro está querendo trazer esperança ao coração daqueles irmãos e também trazendo para o meu e o teu coração. E aí ele diz no versículo 7, esse aqui, que essas provações, elas são proveitosas. Certo? Ele diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, primeira questão que ele cita aqui em relação ao proveito da provação, é o valor da nossa fé. Ou seja, a nossa fé ela vai ser aumentada, ao ponto de dizer aqui, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, significa dizer que as provações, elas trazem para nós uma confirmação da nossa fé que nós temos em Cristo, mostrando que essa nossa fé que temos em Cristo, ela é preciosa e que vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, no cálculo, na matemática do reino de Deus, de alguma maneira, as provações que sobrevêm à nossa vida redundam em mais louvor e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu me lembro, meus irmãos, a uma música de Kleber Lucas, quando ele fala o seguinte, assim, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Então, isso demonstra, é uma verdade, meus irmãos, para o cristão, de uma forma muito gloriosa, essa metáfora que é utilizada nessa música. Porque, veja, ele diz assim, porque por trás daquelas nuvens, para além das nuvens, ou seja, nós podemos estar vivendo dias nublados,
dias de névoas, dias negros em trevas. Mas por trás dessas nuvens, para além dessas nuvens, o sol está brilhando. Podemos estar aqui, né, tendo uma tempestade, o sol não vai deixar de brilhar, está além da nuvem. Isso também demonstra para nós que, apesar das tempestades da nossa vida, dos dias de trevas, em meio a essas nuvens nebulosas, tenha certeza, Pedro está dizendo isso para eles e dizendo para nós, que o sol da justiça não deixou de brilhar. O Senhor Jesus Cristo ainda está no seu alto e sublime trono, olhando para as nossas dificuldades, necessidades e fazendo com que eu e você sejam fortalecidos no seu poder, para que assim a gente possa refletir que Ele está sempre presente, mesmo em dias que as nuvens estão sobre as nossas vidas. Mas Deus está no controle, certo? Então, isso é muito importante. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar. Jesus Cristo não deixa de brilhar. Só porque a terra escureceu, ou seja, a circunstância. Só porque a circunstância da provação chegou. E aí o versículo 8, ele diz, não vendo agora, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a nossa fé vai levar a salvação da alma, mas a nossa fé em Cristo é um instrumento, né, como nós falamos anteriormente. E essa fé faz com que, como a irmã Valdenice citou, nós não estamos o vendo. Você está vendo Jesus Cristo? Você não está vendo Jesus Cristo. Nós não vemos Jesus Cristo, mas crendo pela fé que nós cremos. E essa fé nos leva justamente a essa cada vez mais fortaleza em Cristo, e nós devemos, a partir disso que nós cremos, ter alegria no nosso coração na salvação. Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Portanto, irmãos, nesse quarto ponto, que nós venhamos a ter alegria da salvação. Não perca a alegria da salvação. Não, nós podemos ter alegria em muitas coisas, irmãos, isso não é pecado. Evidentemente, dependendo das coisas, né? Mas podemos nos alegrar com a nossa família, podemos nos alegrar com um bom emprego, podemos nos alegrar com a nossa igreja, podemos nos alegrar com o nosso ministério, não é? Podemos nos alegrar em ajudar as pessoas, mas acima de todas essas alegrias que nós temos nessa terra, nós devemos ter alegria na salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos perder essa perspectiva. E por fim, irmãos, o último ponto aqui está relacionado à antiguidade da salvação, certo? O que é que significa dizer isso? Que a salvação, ela é antiga demais. E aqui Pedro, ele deixa isso bem claro para os irmãos lá das 5 igrejas dispersas pela Ásia. Ele diz o seguinte, ó, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, olha só, o Espírito de Cristo que neles estava, ou seja, nos profetas já do Antigo Testamento, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A ele foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam escrutar. Então veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Primeiro que nós podemos perceber que o que está sendo posto aí é que a antiguidade, a salvação, ela é bastante antiga. Ou seja, ela está presente não somente no Novo Testamento, mas ela está presente também no Antigo Testamento. Está presente no Antigo Testamento. Ou seja, os profetas falaram acerca dessa salvação. Os profetas falaram acerca de Jesus Cristo. Mesmo, como diz aqui, ó, investigando atentamente. O que é que significa dizer isso? Que não era
profetada, como nós temos visto muitas vezes nos dias de hoje. Temos visto que muitas pessoas são os profetas de última hora, que falam o que você quer ouvir, ou muitas vezes falam como se fosse uma profetização de um caos sobre a vida da pessoa, né? Mas os verdadeiros profetas que estão no Antigo Testamento estavam relacionados justamente a apontar para aquilo que ia acontecer na história da salvação, apontavam para Jesus Cristo. Eles investigavam atentamente, não era uma questão em transe. Eles, de certa forma, raciocinavam daquilo que estavam falando, buscando qual seria a circunstância oportuna que o Espírito de Cristo, que estava sobre ele, iria se revelar ao mundo. É tanto que você consegue perceber no Antigo Testamento os tipos de Cristo. Por exemplo, quando Moisés levantou a serpente no deserto, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente, eles eram curados. Aquilo seria um tipo de Cristo, no sentido de que uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, uma simbologia do que iria acontecer posteriormente, de fato, acontecendo em Cristo. Por quê? Jesus Cristo, ele subiu também, ele estava no alto, e todos aqueles que olham para Jesus Cristo no madeiro, estes estão salvos, não é? Então, eles são curados não simplesmente de questões físicas, mas, sobretudo, questões espirituais. Ou seja, a serpente de bronze levantada no deserto, as pessoas olhavam e eram curadas. Aqui no Novo Testamento, Jesus Cristo representa justamente isso. Ele foi levantado no madeiro e todos aqueles que olham para ele, eles são curados espiritualmente. Certo? Então, veja, a salvação é algo que está na antiguidade. Não é algo novo, que começa apenas no Novo Testamento, mas já estava sendo falado já no Antigo Testamento. Por isso que aqueles que tinham o Espírito de Cristo, significava dizer que não era pelas obras que eles eram salvos. Eles eram salvos no Antigo Testamento por aquilo que eles criam na promessa de que viria o Salvador, o Messias. Então, eles eram salvos também pela fé. Eles, por intermédio da fé, certo? Naquilo que viria, ou seja, o Messias. E davam de antemão testemunho sobre os sofrimentos que haveria de acontecer sobre Jesus Cristo e também sobre aqueles que o iam seguir. Então, Pedro está dizendo, olha, já no Antigo Testamento está dizendo que o Cristo iria sofrer e que aqueles que seguiam o Cristo também iriam sofrer. Portanto, vocês que agora estão sofrendo por breve tempo, tenham certeza de algo. Jesus Cristo sofreu muito mais do que todos nós, garantindo-nos a salvação e que garante também essa herança que está reservada para nós nos céus. Então, suporte. Então, é isso que ele está querendo dizer, suporte. E aqui, finalizando, ele diz, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam perscrutar. Então, veja que, primeiro que foi revelado a eles coisas que, a princípio, eles não compreendiam tão bem. Por exemplo, Moisés, quando levantou aquela serpente de bronze, ele não entendia claramente o que na história da salvação, aquilo representaria. Por exemplo, a ideia da arca de Noé, que trouxe salvação ali, aquela família de Noé, representa também aquilo que iria em Cristo acontecer. Uma salvação não simplesmente física, mas sobretudo espiritual. Então, eles entendiam naquele contexto algo, mas que foi revelado depois em Cristo, na plenitude dos tempos, como dizem Gálatas 4:4. Ou seja, em Jesus Cristo se cumpre tudo isso que foi profetizado no Antigo Testamento e que muitas vezes eles não compreendiam tão bem, mas em Cristo tudo se revela. Então, Cristo é a exegese da Bíblia. Tá certo? Então, Cristo é a exegese da Bíblia. E no final ele diz aqui sobre a grande questão, importância que nós temos para Deus. Por quê? Porque os anjos, eles não têm o privilégio que nós temos. Ou seja, os anjos, apesar de
está num estágio muito interessante, de estar com Deus na glória celestial, mas os anjos não têm o privilégio que nós temos, que é justamente um deles, sermos filhos de Deus. Os anjos são criaturas. Nós somos filhos, nos tornamos filhos adotivos e também porque fomos gerados de novo. Mas também ele fala sobre esse trecho aqui que anelam perscrutar. Alguns debatem acerca desse último trecho aqui, mas a maioria concorda que estaria relacionado à questão da pregação do evangelho. Então, os anjos, eles não têm esse privilégio também de poder pregar o evangelho. Quer ver uma coisa? Veja lá o que acontece lá em Atos, no capítulo 10, creio que seja no capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio, esse mesmo Pedro vai à casa de Cornélio, o anjo é enviado, naquele contexto lá de Cornélio, mas o anjo não podia dizer, pregar o evangelho. Então, o anjo simplesmente disse que era para chamar quem? Pedro. E Pedro foi até lá. E Pedro, sim, prega o evangelho e aí ele se converte. Cornélio se converte em toda aquela casa. Então, veja que privilégio também é na nossa vida que nós temos, que é justamente sermos filhos de Deus por geração, por adoção e também temos a oportunidade e o privilégio de pregar o evangelho do reino de Deus. Essa é também algo muito especial que eu e você podemos destacar. Amém? Então, eu termino aqui, concluo a nossa apresentação, deixando aberto para os amados irmãos a participação e que os irmãos possam ficar à vontade aí para comentar, perguntar, indagar, e se porventura eu puder responder, souber responder as perguntas, os irmãos estarei aqui pronto a fazê-lo, certo? Então, os irmãos podem ficar à vontade, abre espaço aí para qualquer um dos irmãos que queiram se pronunciar. Amém? Pode ficar à vontade, irmãos. Amém, pastor. Rapaz, bênção de Deus, pastor. Eu cheguei tarde, mas ainda peguei uma boa coisa, ainda peguei muita coisa, pastor. Graças a Deus. Mas é isso mesmo. Nós temos esse privilégio de pregar o evangelho, de falar para as nações o poder do evangelho, pregar sobre Cristo, o único e suficiente Salvador da humanidade. Aquela questão dos anjos que eles anelam a prescrutar, eu concordo com sua posição aí em tudo. É que eles estão tão preocupados em ver o desenrolar da história da humanidade que eles não perdem um fio da meada em examinar com muito privilégio o poder da salvação de Deus dado à igreja para anunciar a Cristo. Então, esses anjos, eles têm aquela preocupação, eles estão assim, ponto a ponto, investigando o desenrolar da história da humanidade, pastor. E isso por meio do evangelho, que só quem prega é a igreja do Senhor aqui na terra, pastor. Bênção de Deus, bênção de Deus. Peguei muita coisa ainda, pastor. Valeu aí, pastor. Amém, meu irmão Antônio. Deixando claro que está sendo gravado, né? E aí, depois pode acompanhar o iniciozinho, mas acho que pegou desde o início mesmo o ponto aí importante da nossa aula, tá certo? Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Antônio Marcos. Mais alguém gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Essa é a hora, a gente crescer ainda mais. Pode ficar à vontade, irmãos. Bênção de Deus. Um assunto extraordinário aí, o estudo na primeira carta de Pedro. Muito importante isso aí. O louvor da salvação. A alegria que deve estar no nosso coração. E aí, quando Pedro vai seguir aí, a partir do versículo 13, ele vai falando na prática como é que se vive essa alegria da salvação em santidade. Os irmãos podem, durante a semana, até dar uma estudada aí, dar uma
uma meditada, refletida no texto, que aí já chega mais preparada ainda para nossas aulas, tá bom? Amém. E deixar a oportunidade aqui para nossa irmã Valdenice, para ela comentar aí o que foi do estudo, se tá tudo ok, se conseguiu compreender. Sim, pastor. Cada dia que a gente estuda e lê a palavra de Deus, né? Por mais que você já tenha lido várias e várias vezes, cada dia Deus nos revela diferente, né? Assim, a sua palavra, né? Que a gente pensa que muitas vezes sabe de tudo, mas a gente não sabe de nada. Por isso que devemos ler a palavra incessavelmente, né? Todos os dias, porque todos os dias Deus tem uma diferente forma de falar conosco, né? E essa palavra vem, né, nos fortalecer e a cada dia ter a convicção do que a gente fez na nossa vida, né? De ter aceitado Jesus como nosso Salvador. Que sabemos que quando a gente for para a glória, nós temos o lugar lá, ao lado do nosso Pai, que nos adotou, né, como filhos, né, que Ele ama incondicionalmente, mais do que os nossos próprios pais, né, terrenos. É verdade, verdade. Que coisa maravilhosa, quando a gente medita sobre isso, não é verdade? A nossa irmã Valdênia, gostaria de falar algo, irmã Valdênia, compreendeu tudo direitinho, o que é que a irmã achou do estudo de hoje? Ela deve estar me procurando o microfone. Vou tocar na tela, irmã Valdênia, que vai aparecer aí o microfonezinho, é só ligar. Vê se consegue aí. Conseguir, pode conseguir. Muitas vezes a gente procura não tem entendimento do que seja a verdadeira salvação, né? Se fala muito, mas quando a gente lê essas escrituras, a gente deve até temer, né? A gente falar o que seja salvação. Às vezes as pessoas perguntam, você é salvo? Aí muitas vezes a gente para uns 2 segundos, será que eu sou salvo mesmo? Né? Mas essa palavra deu a entender o que seja salvação, o gozo da salvação. Uma vez que somos salvos em Cristo Jesus, né, tem tudo isso aqui, né, a alegria, a justificação, a santificação, o que é a verdadeira salvação e o caminhar dessa salvação. Né? Muitas vezes a gente tem perdido, né, esse sentido da salvação, a alegria, o gozo, né, dos primeiros quando somos convertidos, na verdade, né, naqueles primeiros tempos que a gente busca a palavra, prega, porque quando a gente tem a Cristo, a gente só quer para nós, quer levar para todo mundo, né? É aquela alegria, aquele gozo da qual Pedro tem falado aqui. Então, muitas vezes a gente tem perdido isso na caminhada, esse gozo, essa alegria, mas Deus, com sua misericórdia, como diz aqui, né, nos renova cada dia. Então, que esse gozo, essa alegria dessa salvação a gente nunca perca. Somos falhos, somos seres humanos e muitas vezes, talvez por muitas adversidades da vida, a gente às vezes cambaleia um pouquinho. Mas aquele que está verdadeiramente salvo, que tem a convicção da sua salvação, essa alegria nunca acaba. Às vezes tropeça, mas não acaba, né? Deus renova cada dia. Então, esse estudo de hoje foi muito importante, assim, a respeito da salvação, que realmente você tem o significado da salvação no seu coração. E diz aqui também, como o senhor diz, que somos filhos de Deus por geração e adoção. Então, somos privilegiados, né? Porque Ele nos adotou. Ele nos olhou e disse, vai ser você. Então, a gente tem que mais nos alegrar. Porque um dia Ele olhou para nós e nos resgatou e nos fez filhos, né? Que privilégios temos de sermos filhos de Deus e irmãos de Cristo, né? Então, somos co-participantes da herança com Cristo. Então, isso é o que nos faz
nos prevalecer na caminhada da salvação. Né? Uma certa vez eu vi um pregador dizendo que Deus não quer, Deus não procura aqueles que a salvação, como foi que ele disse? Foi muito interessante, que ele disse que a caminhada é árdua, mas que Deus busca aqueles que realmente querem a salvação, porque por mais que a gente viva nesse mundo, aqui, a gente vai ser sempre falho, não vamos ser perfeitos, né? Deus não procura perfeitos, mas busca a perfeição, né? Então, ele sabe que estamos aqui na caminhada da perfeição, não queremos nós perfeitos, mas na caminhada da perfeição, porque quando chegar a glorificação é que vamos saber, né? Na ressurreição. Então, foi muito interessante esse texto de hoje sobre a salvação, da qual eu botei o tema de salvação, viu, pastor? Não sei nem se foi, mas para mim, na minha memória, aqui nos meus escritos aqui, eu botei salvação. Isso mesmo. A gente pode colocar como o louvor da salvação. E aí, dentro desse louvor da salvação, é falar sobre a fonte, a recompensa, a própria alegria, que nós citamos aqui na nossa aula de hoje. Então, a irmã Valdênia falou sobre um aspecto, né? Relembrou um aspecto que nós falamos aqui, muito importante. Somos filhos, e filhos tanto por geração, mas também como por adoção. E adoção significa dizer que Deus, Ele escolheu nos amar, Ele nos ama, Ele nos escolheu, irmãos, de forma preciosa, e a gente deve ser alegres por isso. Como é importante a gente pensar sobre isso, né? Que a gente se alegra por alguém nos escolher para algo, né? Ah, coisa maravilhosa, alguém me escolheu por algo. E, de repente, a gente deve ficar muito mais alegre ainda por causa dessa adoção que o Pai teve para com cada um de nós. Amém? O irmão Mário, ficou tudo tranquilo aí, tudo em paz? Tudo em ordem, graças a Deus. Como já alguns irmãos dizem, né? No finalzinho, quem vai ser perguntado, aí já diz, não, é tudo que os irmãos já disseram, né? Não precisa acrescentar mais nada. Isso mesmo. Mas eu estava aqui, meus pensamentos, né? No que se refere o sofrimento, né? A gente aqui, enquanto estivermos na Terra, estamos passando por essa parte, né, do sofrimento. Mas, com a certeza, nós temos a certeza que quando formos para a glória, essa parte do sofrimento, ela fica. Ela não vai nos acompanhar. E a gente sabe que muitos não terão esse privilégio. Estão aqui no sofrimento e, ao passar após a morte, vai continuar com o sofrimento. Aí, para mim, no meu coração, é uma alegria. Porque, às vezes, você está doente, mas está ali, para um pouquinho, pensa e diz, não, essa doença é enquanto estou aqui. Vai ter um momento só de coisas boas, de estarmos ali no paraíso, onde não passaremos por problema financeiro, onde passaremos por problemas de saúde, onde não passaremos por problemas de conflito. Isso aí é que traz alegria, né, no coração. Vocês têm a certeza que são duas partes. Uma parte hoje de passando por problemas e outra que só de coisas boas, onde Deus estará ali, né, com todos os seus servos, todos os seus filhos, vivendo num paraíso. Isso aí que eu estava olhando aqui na passagem da Bíblia, né, que nós teremos, né, esse privilégio, e não estaremos todo o tempo vivendo no sofrimento. Verdade, irmão Mário. Então veja que, como foi importante, cada irmão destacou algo diferente da aula de hoje, né? Então, cada um destacou algo diferente. Uns falaram da alegria, da salvação, outros falaram do sofrimento, outros falaram acerca dos anjos. Como é importante uma aula como essa, que Deus continue nos abençoando e nos trazendo o privilégio de estar estudando a sua palavra. Amém?